Quando eu fui na Beauty Fair, uma das minhas principais preocupações era como eu ia fazer a minha pele durar e se a minha pele ia durar, porque eu sabia que eu ia ficar horas e horas andando e eu provavelmente só ia chegar em casa bem à noite. E eu saí maquiada às 9h30 da manhã de casa, fui para São Paulo, andei o dia inteiro, cheguei em casa por volta das 10 horas da noite e a minha maquiagem estava intacta. Para não dizer que ela estava 100% intacta, ela deu uma abridinha aqui na área do nariz, mas é porque eu uso óculos e o fato de eu ficar fazendo assim, obviamente, vai fazer um atrito aqui e vai ferir a base, né? Mas assim, o resto estava perfeito. E eu vou dizer para vocês tudo o que eu fiz seguindo dicas de maquiadoras profissionais. Bom, para começar, obviamente você deve estar com a sua pele limpa, então é muito importante que você limpe a sua pele e deixe ela bem limpinha. Tá vendo que minha pele tá bem opaca, não tem brilho de oleosidade nenhuma aqui? Pois bem, limpei a pele. Uma das coisas principais que eu vi as maquiadoras, né, com mais experiência falando é que, na maioria das vezes, não é que a base que a gente tá usando é ruim, é porque a gente não sabe preparar a nossa pele direito. E isso é verdade. E eu vou dizer pra vocês que eu preparei a minha pele sem usar a blindagem, porque eu não tenho blindagem, e super funcionou, tá? Segui todas as dicas, esperar os pássaros passarem, né? E super funcionou, tá? Eu segui as dicas à risca. Bom, pra começar, que o mais importante é, obviamente, a hidratação da pele. A única coisa que eu não vou passar aqui, que eu passei no dia, foi o protetor solar, porque eu tô em casa e eu não vou tomar sol na cara, então não tem necessidade de eu passar o protetor. Então, quando você for fazer, você passa o protetor solar, que é muito importante a gente proteger a nossa pele, tá? Eu comecei com o Fix da Visela. E aí eu passei bastante no meu rosto, tá? Deixei ele bem úmido mesmo. E aí eu vim com um primer mais hidratante e eu passei enquanto o rosto ainda estava úmido. Porque uma vez eu vi uma profissional da estética falando que quando a gente hidrata o nosso rosto com ele úmido, essa hidratação é intensificada. Isso, obviamente, se faz com água termal, mas eu fiz com o Fix da Visela. Passei sem dó mesmo, tá? Eu fiquei muito emocionada que a minha pele durou o dia inteiro ali, inclusive uma maquiadora da Dylos elogiou meu estilo e a minha maquiagem, eu fiquei me sentindo toda, sabe? Eu me senti a escolhida do baile. E eu vou dizer pra vocês, eu fiquei muito surpresa que durou, porque a minha pele, ela é extremamente oleosa. Se eu fosse competir com a fritadeira do Mac depois do horário de pico, a minha pele ia ganhar, tá? Aí outra coisa que é importante é a gente esperar o tempo de cada produto. A minha pele já absorveu bem a hidratação e o que eu fiz? Uma segunda camada de hidratação, mas em áreas que eu sei que precisam mais e que provavelmente vão abrir, que é aqui, ó, nessa área aqui e aqui embaixo dos olhos. Era melhor, inclusive, usar um creme de olho, mas a gente usa o que a gente tem. O importante é que funcionou, tá? Passei um pouquinho aqui também pra hidratar. Esse treco branco que vocês estão vendo é o meu espelho, gente. Não tem como ficar sem ele, que eu não enxergo, sabe? Mas enfim, enquanto eu espero essa hidratação secar, eu vou fazendo a minha sobrancelha. É importante que a gente tenha paciência pra esperar o tempo de cada produto agir. Não adianta nada você ir lá entupir sua cara de tudo quanto é produto que você tenha direito, se no final das contas você não tem paciência pra esperar o produto secar e assentar na sua pele, sabe? Eu sei que é chato esperar, eu também não gosto de esperar, mas a gente tem que esperar. É por isso que nada do que a gente for fazer na nossa vida tem que ser feito com pressa, tá, meninas? Nunca façam nada com pressa. Agora, eu obviamente vou começar pelos óleos. Eu vou usar o corretivo de sempre, estou amando esse corretivo, inclusive. E assim, ele é um corretivo mais líquido, então eu acho mais fácil de usar ele do que um mais grosseiro. Eu não sei se é inexperiência minha, mas eu percebo que quando eu uso um corretivo muito grosso, não sei, fica meio estranho o acabamento no meu olho. Parece que essa região aqui do meu rosto não aguenta esse tipo de produto direito. Talvez seja realmente inexperiência minha, mas enfim, eu vi outras maquiadoras falando que realmente é muito mais fácil a gente trabalhar com um corretivo e uma base mais líquida do que uma mais grossa, assim, de início, sabe? A chance da gente cometer um erro com a base mais grossa e o corretivo mais grosso é muito maior do que quando ele é líquido assim. Aí outra dica que eu vi também, que pode, assim, ser óbvio para algumas pessoas, mas para outras não. Para mim, por exemplo, não era. Quando a gente for usar a esponjinha molhada, o ponto correto é que quando a gente passa aqui no dorso da mão, a mão tá seca. A gente sente que ela tá úmida, mas quando vai aqui pra pele, ela tá seca. Não tem umidade nenhuma aqui na minha pele. Deu pra entender mais ou menos o que eu falei? Eu acredito que sim. Se não, vocês falem aí no comentário que eu tento explicar de um jeito melhor. E é isso, gente. Também vi que tem aquela técnica de você deixar o corretivo assentar um pouco na pele, né? Porque ele vai ganhando mais cobertura, e isso é verdade. Mas enfim, vou seguir o passo a passo do que eu fiz e é isso aí. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de ir atrás pra saber o porquê das coisas, porque isso funciona e porque aquilo não funciona. Vou fazer só mais uma camada aqui. Hoje eu tô com bastante olheira, porque eu estou com bastante dor.
por causa da fibromialgia, sabe? Aí eu geralmente fico com um pouquinho mais de olheira. Vocês são assim quando vocês estão com dor também? É um saco, né? Mas fazer o quê? Ah, e outra coisa importante, quando você for usar a esponjinha, nunca arrasta, senão você vai levar o produto junto com você. Hoje eu vou fazer uma maquiagem rosa. Eu amo fazer maquiagem rosa, vocês sabem disso. Vou começar com laranjinha, mas enfim, vou começar com esse laranjinha só aqui, ó. Ah, eu fiz uma cagada. Aqui, ó. Bem aqui pra fora do olho mesmo. Também que eu fiz uma cagada. É algo bem sutil mesmo, tá? Nada muito forte, bem de leve. Continuar esfumando. Não tenho pressa nessa parte, porque, né? Não se pode ter pressa na vida. Já falei isso pra vocês. Geralmente não dá muito certo quando a gente faz as coisas com pressa, porque costuma ficar uma bosta, sabe? E outra coisa, você já viu alguma coisa ficar pronta em 5 segundos? Eu acho que não. Então, vamos tratar aí de ter paciência na vida e aprender a fazer as coisas com calma. Ai, Nath, mas eu quero que saia tudo perfeito, que não sei o quê. Vamos parar de tentar ser tão perfeccionista assim também, porque não tem como sair 100% perfeito, sabe? A gente vai cometer erros na vida. Pronto, ó, fiz a base laranja, agora a gente vem com rosa. Ai, Nath, por que que você fez uma base laranja? Porque aí quando eu vier com rosa, vai ficar uma transição de cores bonita, entendeu? É tudo friamente calculado, é tudo estratégia. Agora eu vou vir com esse rosa aqui. E aí, eu quero aplicar só aqui, eu acho que só aqui assim, ó. Ó, vou aplicar só aqui no cantinho e eu vou aplicar esfumando. Esfumando, esfuma, esfuma, esfuma. Eu vou concentrar ele só aqui no cantinho. Agora eu vou trazer pro resto da pálpebra, com o pincel sujo mesmo. Ó, ficou uma transição de cores bonita. Eu vou trazer o esfumado do rosa um pouquinho aqui pra fora também, porque vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Aí depois eu venho consertando. Às vezes eu nem conserto, eu deixo esfumado como tá? Porque eu acho que fica uma vibe mais artística, sabe? Uma coisa assim com mais personalidade. Uma vibe meio garota diferente das outras garotas, sabe? Olha lá, ficou o laranja de fundo e o rosa aqui na frente, viu só como é tudo friamente calculado, é tudo estratégia, gente. Tudo estratégia. Nada do que eu faço é por acaso, e se eu erro, é tentando acertar. Agora eu vou vir com rosa mais clarinho. Bem aqui, ó. Olha só que beautiful. Fala se não é uma vibe assim, garota diferente das outras. Claro que é. Consertei o esfumado bem de leve, nada demais. E sim, a gente vai vir com brilho, tá? Eu sei que você tá esperando brilho. Eu também. Gente, inclusive eu acho que eu fiz esse olho tão rápido, né? Normalmente eu demorava mais antes. Será que estamos evoluindo? Eu acredito que sim, hein? Eu vou passar esse rosa aqui, ó, bem no meio da pálpebra. Bem aqui, ó. Aí, vocês estão conseguindo ver? O brilho, o glittery, como diz a minha sobrinha. Ai, Nath, mas antes o glitter era mais exagerado. Mas agora eu não tô com saco pra exagerar no glitter, entendeu? A gente vai mudando e a gente aceita mudanças na vida, tá? Não sei que mania é essa que as pessoas têm de falar assim, ai, mas quando eu te conheci, você era outra pessoa. Disse a pessoa que te conheceu há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás você era uma pessoa completamente diferente. A vida é assim, gente, ó. As coisas mudam. Vou usar a minha querida paleta da Lindinha para usar essa cor prata aqui, para fazer aquele arquinho prata que eu adoro. E eu acho que todas as minhas maquiagens têm esse arquinho prata. Eu sinto falta dele quando eu não faço. E eu gosto muito da cor prata dessa paleta em específico. Então, eu vou me concentrar aqui e eu vou ficar em silêncio para não sair errado. E se sair errado, a culpa não é minha. Porque, repitam comigo, porque eu nunca erro. E se eu errei, foi tentando acertar. Espero que todo mundo entenda que isso é uma piada. Quem é mais antigo no canal, obviamente, já conhece meu humor ácido. Olha isso. Vou ter que subir um pouco mais. Maldita pálpebra gordinha. Sempre estraga meus planos. Olha só. Ó, ó. Ó, vê se não dá uma diferença. Claro que dá uma diferença. Muita concentração nessa parte. Pior que pra fazer esse arquinho não é muito difícil, não. É só você seguir o formato do seu olho e já era. É que no caso, como o meu olho tem uma pálpebra mais gordinha, é um saco pra fazer as coisas, tá? Eu queria muito não ter esse excesso de pele aqui, sabe? Só isso. Ai, Nath, você faria uma cirurgia plástica? Não. Aqui na área do olho? Nem que me pagasse. Ah, mas não sei o que. Não faria. Bom, não sei, eu posso mudar de ideia também. Tô falando que não agora, porque a gente não tem lá o poder aquisitivo que a gente gostaria de ter. Mas eu acho que eu não vou me corromper tanto assim, não. Eu acho que não, tá? A gente vai descobrir mais pra frente. Pronto, ó. Tá um carnaval, do jeito que eu gosto. Agora a gente vai pra parte mais temida, que é a base.
Vocês estão preparadas? Hoje eu não tô afim de ficar pálida, eu quero que a base fique exatamente do meu tom. E para isso eu vou utilizar essa cartela de corretivo que eu ganhei da minha amiga. E assim, se você, assim como eu, não tem tanta experiência no mundo da maquiagem, porém gosta muito de se maquiar, presta bem atenção no que eu vou te falar. Lembra que eu falei que um produto mais grosso, ele é mais difícil de trabalhar? Pois bem, prefira sempre bases fluidas. Por quê? A base fluida, ela é muito mais fácil de você fazer o que você tem que fazer. Mas presta muito atenção porque a base fluida, apesar de ser mais fácil, ela tem uma certa pegadinha. Eu acho que isso acaba passando despercebido para quem é mais experiente, porque são tantos anos, né, da pessoa trabalhando com isso e falando sobre isso que passa batido mesmo. Acontece que, por ela ser fluida, a gente acaba exagerando e colocando muitos pumps na mão ou no rosto. Não aconselho que você passe a base direto no rosto, porque a chance de você passar muito produto é muito maior. Então é legal ou você pôr no dorso da sua mão ou naquelas plaquinhas para você depositar produto mesmo. E o que acontece? A chance de você colocar mais pump e vir com muito produto é muito maior. Então prefira sempre ir um pump de cada vez. Você vai construindo camadas aos poucos na sua pele, é mais fácil. Eu já cometi essa cagada aqui algumas vezes, inclusive já falei pra vocês que, né, tinha passado base demais no meu rosto e fica estranho, fica muito estranho mesmo. Vamos pra base. Eu gosto muito dessa base, ela é uma base mais fluida, eu já mostrei ela aqui algumas vezes pra vocês. E assim, pessoalmente, ela fica num tom ok com a minha pele, tá? Não fica tão destoante assim, mas eu ainda fico um pouquinho mais pálida, porque ela tem um subtom um pouquinho mais frio. Como eu disse pra vocês, eu nunca consigo acertar o tom da minha pele, nunca. É impressionante, assim. Tô desconfiada que a minha pele é oliva, não sei. Porque ou eu fico laranja, ou eu fico amarela. Neste caso, eu fiquei um pouco mais pálida, porque essa base tem um subtom mais frio. Aí eu vou consertar com só um pouquinho de vermelho, isso aqui é vermelho ou é salmão? Enfim, gente, é a cor que tá aqui, essa cor aqui mais quente. Eu fiz um teste outro dia e deu certo. Enfim, eu não sei se vocês têm essa dificuldade que eu tenho, mas é um saco achar base pra mim. Nunca fica exatamente do meu tom. Nunca. Agora a gente tá entrando na era o que tem uma pele de um matador, Belo, um matador, porque a base me deixa um pouco mais pálida do que eu sou. Já tenho essa cara assim, né, de quem morreu e esqueceram de enterrar. Eu sei disso, mas fazer o quê, né? São coisas da vida. Enfim, ó, a base é bem fluida, tá vendo? Fluida. Vou pegar um pouquinho desse aqui e misturar com a base. Eu acho que eu peguei demais e eu vou ficar laranja. Qualquer coisa eu venho com polilás. O que vocês acham? Será que tá do mesmo tom? Bom, enfim, a gente vai descobrindo aqui ao longo do vídeo. O que eu fiz? Vocês viram que eu passei a base aqui do centro pra cá? Então, vou passar aqui, ó. Aqui. E aí, com a esponjinha, eu vou espalhando. Eu não fiz uma cobertura assim. Meu Deus, eu mudei de DNA. Porque primeiro que eu não gosto, e segundo que é mais fácil você fazer isso, tá? Muito mais fácil. Eu gosto de coisa prática, eu gosto de maquiagem, mas eu também não gosto de sofrer. Será que eu ainda tô pálida? Aqui pra mim no espelho tá exatamente do tom do meu pescoço. Enfim, gente, aí ó, eu fui espalhando assim, né? Do centro pra cá. E aí, com a esponja suja de base mesmo, eu venho aqui e aplico no nariz. Infelizmente, no nariz sempre vai abrir, porque eu uso óculos, e aí eu fico o tempo todo arrumando óculos, vai fazer atrito aqui, vai abrir mesmo, mas não é uma coisa assim que dá pra perceber, a menos que a pessoa fique olhando assim na sua cara, assim, ó, e fale, nossa, mas isso aqui está 15 graus mais torto do que o do outro lado. Ninguém faz isso. E se a pessoa faz isso, no mínimo, ela não tem o que fazer, sabe? Ela não tem uma louça pra lavar, uma conta atrasada pra se preocupar. Com certeza, ela é a pessoa mais sem graça da face da Terra pra se preocupar com essas coisas idiotas. Acho que vencemos e eu consegui deixar o tom bem próximo do tom do pescoço. 100% não vai ficar, porque eu ainda tô aprendendo, sabe? E um dia eu vou chegar lá. Um dia a gente chega lá. Ainda tá um pouquinho mais frio, mas eu acho que não tá ainda tá um pouquinho mais frio, mas não tá tão branco quanto antes. Aí eu não fico com aquela cara de poucos amigos, né? Eu acho legal a gente sentar aqui e ter essas conversas, mesmo que eu fique alguns momentos em silêncio, mas eu acho que faz parte, né? Toda conversa tem aqueles momentos que a gente acha constrangedor porque a gente tá em silêncio com a pessoa. Mas vocês já pararam pra pensar que às vezes é muito gostoso você ficar em silêncio com uma pessoa que você gosta? Não precisa ser necessariamente o seu namorado, namorada, marido, sei lá, o seu, enfim. Pode ser com seus amigos também.
Sabe, às vezes é gostoso você só ficar em silêncio ali do lado da pessoa, aproveitando a companhia dela e tudo mais. Não sei porque a gente acha que tem que render tanto assunto assim a cada 5 segundos. Claro que às vezes uma boa fofoca cai bem, mas às vezes quando a gente não tem assunto é gostoso ficar em silêncio do lado da pessoa, só olhando pro nada. Eu vou passar o tom de rosa aqui embaixo dos óleos, porque eu acho que fica mais bonito, gente. Não tem explicação assim, né? Bom, agora bem contra-intuitivo, a gente vai no blush. Hoje eu não tô afim de passar contorno. Nath, mas você falou que não tava afim de ficar pálida. Eu sei, criatura, mas eu não tô afim de passar contorno. Por isso eu vou fazer uma técnica bem preguiçosa que eu vi uma maquiadora falando também e eu achei sensacional. Que é o seguinte, a gente vai pegar dois tons de blush e um vai servir mais ou menos para trazer um pouquinho ali de contorno para o seu rosto, e o outro sim vai ser o blush. O de contorno vai ser este aqui, ó, que ele é mais queimadinho, porque vai dar aquela sensação de que você tá queimada de sol. Mas a gente sabe que é mentira, porque aqui em São Paulo não tem sol. E o sol que tem te faz mal. E o outro, que é um pouquinho mais rosado. Como que você vai fazer? Você vai passar nas áreas de contorno? Não, porque senão vai parecer que você fez bronzeado artificial e aí não vai ficar legal. Esse queimadinho aqui, eu vou passar levemente aqui, ó. Isso é muito bom quando você tá com preguiça de fazer o contorno, porque funciona. Aí, ó, vem aqui, bem de leve mesmo, só pra trazer um pouquinho de harmonia pra sua cara. Vou passar aqui. Aí eu vou passar só um pouquinho bem aqui embaixo do nariz, ó. Quase nada, é só pra dizer que eu realmente tomei um queimado de sol. E aí com o pincel sujo, sem precisar retocar, eu passo só um pouquinho aqui, ó, na base da mandíbula. Mandíbula é bom, viu? Na base da mandíbula. Aí agora a gente vai vir com um rosa mais garoter e vai passar onde a gente passa o blush mesmo. E tá tudo certo. Agora aqui eu passo aqui no nariz. Eu gosto muito de passar blush no nariz porque dá um ar assim que você é bem fofinha. Fica muito fofinho o nariz, sabe? Eu vou passar um pouquinho aqui no queixo, assim, ó. Pronto, gente. Muito fácil. Agora, de iluminador, eu vou usar este aqui da Ruby Rose, que eu também ganhei de uma amiga. E ele tem uma cor muito bonita. Eu adoro iluminador assim. Eu vou passar aqui no nariz, onde vocês já sabem que eu passo. E aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Agora aqui a gente vai lá e, ó. Eu via tanto tutorial de maquiagem quando eu era adolescente que pra mim é uma emoção eu estar aqui fazendo minhas próprias maquiagens. E eu não tô nem aí que alguém não goste das minhas maquiagens, porque eu gosto de me maquiar assim, eu gosto de maquiagem colorida, eu gosto de maquiagem exagerada e a única pessoa que tem que se sentir bem com isso sou eu. Se você também gosta de maquiagem assim e gosta do humor ácido desse canal, provavelmente você vai se identificar comigo. Se não, eu não tô nem aí. Agora vamos selar a pele. Uma coisa que eu fiquei com dúvida que eu nunca vi nenhuma outra maquiadora falando que eu gostaria muito de saber é se faz diferença eu passar o iluminador antes ou depois de selar a maquiagem. Será que ele perde a potência do brilho? Eu nunca vi diferença passando o iluminador antes de selar a pele. Mas eu gostaria de saber se isso tem alguma eficácia, deseficácia, enfim. Vou usar o pó solto da Xiglan. Tenho gostado bastante de usar esse pó, tá? Foi o mesmo pó que eu usei. Meu Deus, isso aqui, quem escuta de fora deve achar que eu estou falando de coisas ilícitas, mas é o pó de maquiagem, pelo amor de Deus. Mas enfim, este pó foi o mesmo pó que eu utilizei no dia da Beauty Fair e levei ele também para retocar, né? Vai que precisa usar mais um pouquinho de pozinho na cara. Pó de maquiagem, pelo amor de Deus. Ele é muito bom, não fala mal de ninguém, não te exclui de nada. Essa é a vida. Eu vou passar o pó como vocês já viram 1 milhão de vezes eu passando. Agora, qual é o truque da vez? Não tem nenhum truque. Agora, com o pincel maior, eu venho e tiro esse excesso de pó. Aproveito e espalho no resto do rosto que faltou. Ficou do meu tom mesmo. Eu acho que não ficou 100%, mas eu acho que já tá bom, né? Eu até que tô aprendendo rápido. Achei que ia demorar um pouco mais. É isso, gente. A gente tem que celebrar nossas pequenas conquistas, mesmo que sejam pequenas aos olhos das pessoas, mas pra gente tem que ser grande, entendeu? Agora vem o lance da vez. A gente vai passar o Fix da Dona Vizela de novo para tirar o aspecto de pó e, obviamente, para fixar tudo isso aqui, ó, tem que grudar na sua cara, tem que pertencer ao seu DNA e nunca mais vai sair. Inclusive, sim, eu sei que eu não passei o rímel. Não sei se eu vou passar, porque vocês sabem que eu não gosto muito de passar rímel, mas quando eu passei, no dia que eu fui na Beauty Fair, eu fui de rímel. Eu só passei depois que eu passei o Fix pela segunda vez, porque eu sabia que eu ia esquecer, eu ia passar por último, ele ia estar molhado, eu ia passar isso aqui e ia virar um negócio assim abstrato. E vamos lá.
Eu passei bastante também, tá? Não miguelei o Fix, não. Deixei a minha pele bem úmida mesmo. E nada saiu do lugar, nada derreteu. Uma hora isso aqui vai secar e vai fazer parte da sua pele, vai virar o seu novo DNA. Enquanto seca, eu vou passar um batom. E pronto, essa foi a maquiagem de hoje. Eu adorei. Eu acho que eu dei um bom salto aí evolutivo, porque eu parei todas essas semanas para ficar assistindo coisas de maquiagem, para entender o que eu estava fazendo de errado, como fazer, né, do jeito certo. E, obviamente, adaptar aquilo que eu gosto. Como eu disse pra vocês, a única coisa que eu não passei aqui foi, obviamente, protetor solar, porque eu tô dentro de casa e eu não vou tomar sol. Então não tem necessidade de eu passar o protetor solar. Enfim, eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Um beijo!